Uhum. E aí, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Glórias a, glórias a Deus. Maravilha, né? Bênção só. Estamos estudando Apocalipse 17, a besta e os sete reis. E você, meu amigo, minha amiga, é muito bem-vindo ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Quero agradecer você a assistir esse vídeo, por ter assistido os vídeos anteriores e assistir esse até o final. É importante que você esteja atento à revelação da palavra de Deus, ok? Pegue sua Bíblia, não se esqueça de anotar os textos, dá pausa sempre quando você tiver dúvida, e esse assunto é muito importante, ok? Eu vou ser bastante enfático, vou repetir várias vezes para que você possa compreender a revelação do Senhor aqui no Apocalipse. Vamos lá. Então, vamos pegar a Bíblia. Apocalipse 17, no versículo 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido e que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está assentada. Também são sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos sete, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reinos, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Apocalipse 17, versos de 8 a 12. Beleza? Muito bem. Meus amados, tem muitas teorias na internet sobre a interpretação desses 10 reis e desses 7 chifres aqui de Apocalipse. E eu quero trabalhar com você essas questões com muito carinho. Preste atenção. Aqui está uma profecia, vou colocar como teoria, mas é porque muita gente chama de teoria. Teoria dos 7 papas. Mas eu acredito que é profecia, e profecia não deve ser desprezada. O pastor Samuel Ramos explica que o anjo que está dando a interpretação fala que os 7 montes são 7 reis, reis do estado do Vaticano, porque as 7 colinas são as 7 colinas do Vaticano em Roma, sede da Igreja Católica. Então ele explica que o sexto Papa, o sexto rei, seria um, dois, três, quatro, cinco. O sexto rei seria o Papa João Paulo II, que morreu, veio o sétimo, que duraria pouco, que era o Papa Bento XVI, que também morreu, e veio o oitavo, que é o Papa Francisco. Bom, o que acontece é que existem algumas lacunas nessa teoria, porém são importantes fontes de conhecimento para nós que vivemos nos últimos dias. E, portanto, profecia não deve ser jogada fora, precisa ser acolhida, porque a palavra de Deus assim nos diz. O que há de errado nessa profecia? No meu entender, se o anjo estivesse querendo dizer que os 7 papas são os 7 reis da profecia, ele poderia ter dito a sentença da seguinte maneira: Apocalipse 17, verso 9. Olha, as 7 cabeças são 7 reis dos 7 montes nos quais a mulher está sentada. Assim ficaria claro explicado que são 7 papas, porque são reis a partir de 1929 que estão reinando no Estado Pontifício do Vaticano. Porém, o anjo diz o quê? 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, literal, localizando geograficamente a sede da besta, a sede do Vaticano. São também 7 reis. Então, aqui não está ligando aos 7 montes. Porém, com todo respeito, e eu quero muitíssimo agradecer a Deus pela presença do pastor Samuel Ramos, que tem levado-nos a compreender esse assunto. Deus, com toda certeza, revelará quem são os últimos, o último Papa, quem será o último Papa, quem será a besta final, e é importante que a gente não despreze a profecia.
guardo no meu coração com carinho essa profecia dos 7 papas, mas quero levar você a compreender melhor esse assunto pela palavra de Deus, ok? Veja, há uma teoria que lista os 7 reis da seguinte maneira: 5 caíram, que é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o Papado. No tempo do fim, o sexto rei seria o ateísmo, que é aquele que existe. E os Estados Unidos seria aquele que vai durar pouco. E Babilônia, reunião de todas as igrejas, seria o oitavo rei. Porque o ateísmo foi aquilo que prendeu o Papa e fez com que perdesse a autoridade política, a hegemonia. A Igreja Católica perdeu isso quando Berthier, o general francês, prendeu o Papa e o levou cativo para Roma. Então tem essa teoria aqui que diz que o sexto rei é o ateísmo e o oitavo rei é a Confederação de Babilônia sendo restaurada. Beleza? Continua comigo. Uma outra teoria diz que as 7 cabeças e 10 chifres são os impérios perseguidores do povo de Deus, começando com o Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o sexto rei. O sétimo são os 10 chifres reunidos em 10 supernações. E o oitavo rei é a reunião de todos eles. Essa é uma teoria do canal bibliarte.com.br. Na Bíblia, com comentário bíblico Andrews, comentando o capítulo 17, no verso 10, diz: as 7 cabeças são sucessivas. Uma vez que João é o ponto de referência, esse que existe seria Roma de sua época, no verso 8. Os 5 reis caídos seriam então o Egito, a Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então esta é a interpretação básica que a Igreja Adventista, os seus comentadores, fazem de Apocalipse 17, verso 10. Porém, de novo, quero chamar a sua atenção. Para entender o mistério da besta de Apocalipse 17, precisamos entender Apocalipse 13, Apocalipse 12 e Daniel 7. Eu tenho certeza que os nossos pastores e expositores bíblicos sabem disso. Mas eu quero chamar a atenção porque é daqui de Apocalipse 13 e Apocalipse 12 e Daniel 7 é que vem a lista de sucessão de impérios mundiais em forma de besta, e, portanto, é dali que saem essas 7 cabeças, 7 reis de Apocalipse 17, ok? Então, venha comigo. Em Daniel 2 e Daniel 7, nós temos o seguinte: Daniel 2 é o sonho de Nabucodonosor de uma estátua cheia de metais preciosos, representando os impérios mundiais que surgiriam. Foi uma revelação que Deus deu àquele rei ímpio, pagão, mas que Daniel, servo de Deus, explicou para o rei. A cabeça de ouro representa a Babilônia, peito e braços de prata, Medo-Pérsia, ventre e coxas de bronze, a Grécia, pernas de ferro, Roma, 2 pernas, porque o Império Romano se dividido em Roma do Oriente e Roma Ocidental. Os pés, que são 2 pés, representam um reino, ferro e barro, né? Tem a dureza do ferro e a coisa maleável do barro, significa que seria um império que seria mantido sob casamento, sob força de exércitos, mas sob diplomacia. Então, como são 2 pés, representa que esse império final seria um império diferente, religioso, e a principal religião se divide em 2 partes, católicos e protestantes, e assim por diante, né? Os pés, então, de ferro e barro, seria, portanto, o final da estátua de Nabucodonosor, do sonho dos impérios, e que seria um reino dividido entre religiões, entre católicos e protestantes, dominando o mundo. E durante esses 10 dedos, que são as 10 nações que surgiria da fragmentação desses impérios, especialmente do quarto, que é o Império Romano, surgiria a mensagem da volta de Jesus. Essa pedra é o reino de Deus, a pedra é a volta de Cristo, sendo o movimento adventista do sétimo dia aqui representado. Em Daniel 7, por sua vez, nós temos bestas, animais selvagens, carnívoros, valentes e poderosos para representar a sucessão dos impérios mundiais. Um leão com asas, que representa a Babilônia, um urso com 3 costelas na boca, que representa o Império Medo-Persa e as suas principais conquistas, né? A Lídia, etc. Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando a velocidade do Império Grego-Macedônio. E a Macedônia, a Grécia, foi, portanto, o terceiro Império Mundial.
O quarto império seria um animal terrível e espantoso, com dentes de ferro, que é Roma, o Império Romano. E os chifres, 10 chifres, seriam 10 nações, 10 reinos que surgiriam da desintegração do Império Romano. E entre eles surge um chifre pequeno, que conversa demais, que fala coisas espantosas, blasfemas, seria um império religioso dentro dessas 10 nações, que é o Império Romano. E, portanto, a Igreja Católica surgiria no final de tudo isso aí. Ok? Então vamos lá. Voltando para Apocalipse 12, verso 3, que fala do dragão, nós temos o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão, primariamente, ele é Satanás, no versículo 9, que age através dos impérios mundiais. E a intenção dos impérios mundiais é impedir o reino de Deus, é implantar no mundo o reino de Satanás. Então, o que acontece? Esse dragão, ele é o Império Romano. O Império Romano. O Império Romano é, portanto, o quarto rei, a quarta cabeça do Apocalipse 17, versículo 10. Esse dragão é, portanto, o quarto rei aqui representado, ok? Vamos lá, venha comigo. Em Apocalipse 13, de 1 a 3, nós temos a quinta cabeça, o quinto rei. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Veja aqui, amigos, que Apocalipse 13, de 1 a 3, fala dessa segunda besta do Apocalipse, que é o quinto rei. O quinto rei é a quinta cabeça. De Apocalipse 17, daqueles 7 reis, daquelas 7 cabeças, né? Onde 5 caíram. Então, a boca aqui do Apocalipse 13, essa besta que surge do mar, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, durante o tempo em que ela dominou o mundo, por 1260 anos, em que ela se tornou a rainha de todos os impérios, onde a Igreja Católica dominava com poder civil os mundos, as nações da Europa, porque os chifres aqui têm coroas, são monarquias que sustentam, que apoiam a besta, que é a forma violenta como a Igreja Católica tratou aqueles que ela chamava de hereges e todos aqueles que não aceitavam sua hegemonia e a sua maneira de ver o mundo, tanto na política, quanto na filosofia, quanto na ciência. Muita gente pagou caro com a própria vida, com ameaças, para manter as suas crenças, né? Então, essa besta que é o Império Católico Romano, a Igreja Católica. E ela é, portanto, o quinto rei. Agora, observe, essa besta aqui, ela é uma herdeira de todos aqueles antigos impérios que vimos em Daniel, capítulo 7. Observe que a besta ela vai sendo descrita como sendo semelhante a leopardo, que é a Grécia, pés como de urso, que é a Medopérsia, boca como de leão, que é a Babilônia. E, portanto, estamos vivendo no finalzinho do Império Romano, que é sucedido pela Igreja Católica. Portanto, a besta Apocalipse 17, os 7 reis estão aqui representados no Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, e nós vamos avançar nessa compreensão. Eu vou ser muito repetitivo para que você possa compreender melhor esse assunto. Apocalipse 13, versículo 11, fala de outra besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa besta aqui, representa os Estados Unidos, com 2 chifres. Portanto, essa terceira besta é o sexto rei, a sexta cabeça das 7 cabeças que está em Apocalipse 17. Como assim? Vou explicar melhor para você e você vai entender. Eu quero que você acompanhe, eu vou repetir várias vezes, para que você possa entender essa profecia, tá bom? Então vem comigo. Apocalipse 17, versos 7 e 8, João fica assim impressionado com a besta, com a mulher ali, e o anjo fala assim, por que você ficou admirado? Eu vou te explicar o que significa isso. O anjo é, portanto, o intérprete aqui. E ele diz, a besta que você está vendo, era e não é, mas voltará a ser. Subirá do abismo e as pessoas vão admirá-la, vão adorá-la, somente aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida, tá vendo? Então, aqui faz uma ponte Apocalipse 13, no versículo 3 e 4, que fala dessa besta que morreu, sofreu um golpe e retorna e as pessoas ficam admiradas. Muito bem.
Então é essa ponte que tem que ser feita aqui. Resultado, o anjo explica, as 7 cabeças são 7 colinas de Roma, no verso 9 e verso 10. 7 colinas de Roma é onde está a sede da Igreja Católica, é onde está a sede do papado, é onde está o Vaticano, é onde está o reino da besta, ali localizado, beleza? Quem diz isso são os comentaristas da Igreja Católica, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, são os comentaristas bíblicos protestantes evangélicos, que dizem que essa besta, essa mulher representa a Igreja Romana. O verso 10 diz que são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda está vindo, certo? E no verso 10, verso 12 diz que os chifres, 10 chifres, são 10 reis que ainda não receberam autoridade como reis, que ainda não dominaram o mundo, mas por uma hora, ela, assim que a besta recuperar seu fôlego, sua força, sua autoridade, eles vão passar também a trabalhar junto com ela, beleza? Então vamos lá. 7 reinos que deram origem à besta, vem das profecias de Daniel 7 e de Apocalipse 13, verso 2. Por isso que a Bíblia interpreta a si mesma. Daniel 7, verso 4 a 7, abra a sua Bíblia, você precisa examinar isso lá. E eu vou ler aqui muito rapidamente, fazer um resumo para você. Daniel 7, verso 4 a 7, diz ele que viu, saindo do mar, que águas representam povos, lugares povoados, 4 bestas, 4 animais selvagens. E essas 4 bestas, a primeira delas era um leão, com 2 asas. A outra, que depois disso surge um urso, andando meio torto de um lado, com 3 costelas na boca. Depois disso aparece um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E depois surge um animal terrível e espantoso com dentes de ferro. Aí no verso 17, é aqui que está o pulo do gato. Daniel, capítulo 7, verso 17, o anjo explica. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, ok? Então, eram Babilônia, o leão, Medo-Pérsia, o urso, com 3 costelas na boca, o leopardo, Grécia, com 4 cabeças, porque 4 generais, porque Alexandre o Grande morreu sem deixar descendente, ou o descendente dele foi morto. Então, eles dominaram, dividiram impérios para eles 4, os 4 generais, está na história isso aí. As asas e o leopardo representam a velocidade com que ele rapidamente conquistou, fez um império no mundo. Beleza, você está entendendo, né? E o que mais? O verso 23 diz assim, ele diz, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres são 10 reis que se levantarão desse mesmo reino, e dentre eles um diferente, que abaterá 3 reis e falará coisas terríveis, blasfêmias contra Deus, contra o Altíssimo. E Apocalipse 13, verso 2, já vimos que a Igreja Católica é herdeira desses impérios. Ela vem em seguida ao que sobrou de Babilônia, o leão, ao que sobrou do urso, Medo-Pérsia, do leopardo, Grécia, e dos dentes de ferro, que era Roma pagã imperial. O que sucedeu a esses reinos todos foi a Igreja Católica, ok? Então, meus amigos, até aqui você está entendendo? Que Deus nos abençoe então. Vamos lá. O anjo disse, o anjo é o intérprete aqui, 5 deles já caíram. Quais caíram? Quais impérios caíram? Primeiro foi Babilônia, segundo Medo-Pérsia, terceiro Grécia, quarto foi Roma pagã ou Roma imperial e o 5º é Roma papal. 5 já caíram. E eu vou repetir muito isso aqui para que você possa entender. Então, observe a lógica do anjo aqui. Ele disse, 5 caíram, passado, né? 5 passaram, 5 caíram. Um existe, um está ativo, no presente, naquele momento em que o anjo leva o profeta João para o futuro, para a época das pragas. Ele não está dizendo que o tempo aqui é baseado no tempo de João, na época do Império Romano, não. Ele está dizendo, ó, você está vendo algo que vai acontecer na época das pragas, é futuro, é futuro. Quando, nesse tempo futuro, 5 impérios já caíram, ficaram no passado. Um existe, naquele exato momento em que a 5ª cabeça cai, era besta e já não é, um existe, um está ativo, um está agindo naquele presente. Outro ainda virá, é futuro, e vai agir por pouco tempo e caminha para a destruição. Então veja esse paralelo aqui com os desses 7 reis. O que o anjo diz no verso 8, Apocalipse 17? Pega a Bíblia. Ele diz o quê? No verso 8.
A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O que ele está dizendo? A besta era, ou seja, ela foi besta, agiu com poder político, agiu com um poder despótico, agiu com um poder que dominava as multidões, as consciências, forçava a adoração, dizia-se como sendo a única e perfeita igreja de Deus na terra, e aqueles que não aceitassem seus dogmas eram chamados de hereges, queimados, maltratados e perseguidos. Ela era besta e não é mais. Ela foi. Ok? Por quê? Porque Apocalipse 13, verso 3 diz que essa besta sofreu um golpe, foi ferida essa cabeça. A quinta cabeça sofreu uma ferida de morte. Então ela foi besta, não é mais. Mas ela retornará, subirá do abismo. Porque Apocalipse 13, verso 3 diz que aquela cabeça ferida de morte foi curada. E o mundo se maravilhou. É o que está escrito aqui em Apocalipse 17, versículo 8. Que o mundo que rejeitou a palavra de Deus, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ficarão felizes em vê-la retornar, admirados. Que ela retorna e retoma seu poder político, dominando o mundo como rainha. Mas ela caminha para a destruição, essa igreja. Agora veja, os 7 reis do verso 10, capítulo 17 de Apocalipse, diz que dos quais caíram 5. Um existe. Naquele momento que 5 caíram, era a época da era, eles eram reinos, foi reinos, que caíram, é a mesma época da besta que era, que foi besta e não existe mais. Na época que ela não é, surge um que existe, que é o 6º rei. Quando ela sobe do abismo, aparece um outro que está vindo, é o 7º rei, e que também dura pouco tempo. Está entendendo? Vamos lá. O 8º rei, na Apocalipse 17, verso 11, diz a palavra, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. O que nós temos? Era, porque era besta, foi besta, agiu como besta, está falando aqui de Apocalipse 13, daquele poder católico romano, medieval, que dominou o mundo, perdeu esse poder, perdeu essa autoridade, perdeu o apoio das nações, das monarquias que lhe davam sustentação política, perdeu. Era besta, foi, não é mais. Quando ela não é, é porque ela passa a agir não mais como besta, ela passa a agir como igreja, como uma mulher, como igreja católica romana, cuja figura principal é Maria, principal objeto de adoração, certo? E ela procede do 7, o 8º rei procede do 7, vem desse conluio aí, mas caminha para a destruição. Quero dizer para você, meus amigos, que eu vou ser muito repetitivo, vou repetir sempre isso aqui para você entender. Então o anjo explica que 5 reis caíram. O 6º rei existe na ocasião em que a besta já não é besta. Ou seja, não tem poder civil, não age mais como besta, mas age como uma mulher, como uma igreja. Ela perdeu a sua autoridade política, a autoridade de mandar nas consciências, a sua influência sobre as nações. Os reis passaram a ter constituições próprias, não mais seguiam as orientações de Roma. É essa ferida de morte que Apocalipse 13, verso 3 e 4 fala, que aqui está sendo representada, que 5 reis caíram, inclusive a 5ª cabeça, papal. O 6º rei, no momento em que Roma papal perde sua autoridade, surge o 6º rei. E nesse momento, a besta não é mais besta, mas uma mulher, conforme Apocalipse 17. Ok? Vamos lá. Então, João é conduzido para o tempo do fim, tempo das pragas, quando a mulher não tem coroa na cabeça, ela não é mais rainha, ela não domina mais, nem tem coroa sobre os chifres, não há mais monarquia, mais democracias no mundo, e, portanto, ela não tem mais aquela influência. Só que a profecia diz que ela vai restaurar essa influência perdida, vai recuperar seus poderes que foram tirados naquele golpe fatal de Apocalipse 13, verso 3 e 4. Ok? Vamos comigo? Quando é que essa besta, a Igreja Católica Romana, quando agia ainda como senhora dos reinos, com poder político de matar, de julgar pela Inquisição, com o Tribunal do Santo Ofício, que usava as nações a seu serviço para atacar os hereges, que ela chamava de herege, e para atacar aqueles que contrariavam seus dogmas, seus ensinos. Por exemplo, na ciência,
Quando alguém disse, olha, é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, Galileu Galilei foi pressionado pelos poderes políticos e religiosos da Igreja Católica da época. Então, cada um sofreu alguma coisa para manter suas convicções nesse tempo que a igreja dominou de 538 a 1798, durante 1260 anos. Então, quando foi que ela perdeu o seu poder político? 1798, sofreu uma ferida mortal. Agora, que nação crescia nessa época como um império mundial? Só há uma nação que a história registra: os Estados Unidos da América. Então, meu amigo, os Estados Unidos da América, no tempo em que a besta sofre a ferida mortal, surge o sexto rei, os Estados Unidos da América, a besta parecendo cordeiro. Nesse período, a mulher, que era a Igreja Católica, ela está no deserto, sem coroa. E a besta também está no exílio, também sem coroa. Por quê? Porque sofreram ferida mortal, perderam o poder político. Conforme Apocalipse 13, vou ler para você, versos 3, 10, 11 e 12. Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças, a quinta, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Também aqui está dizendo, como a Igreja Católica levou muita gente ao exílio, porque desobedeciam suas ordens, seus dogmas, como a Igreja Católica, ela estava sendo, assim, atacada, entre aspas, pelas pregações que denunciavam seus exageros e excessos, ela levou muita gente ao exílio, ela matou muita gente, ela perseguiu, ela comprou poderes políticos para se manter ali como chefe, como rainha de todos os impérios, certo? Mas agora ela sofre um golpe aqui. Ela sofre uma ferida, ela perde seus poderes, ela perde a sua autoridade, ela perde o auxílio, a ajuda das nações, as monarquias. E nesse momento ela é levada ao deserto, ao exílio. Cumprida essa profecia, Apocalipse 13, verso 10. Foi levada ao deserto. Como ela matou, como ela fez tanta coisa, ela está sofrendo isso. Sofreu esse mesmo golpe. Só que no verso 11, vem uma outra besta surgindo da terra, ou seja, cresce como se fosse uma planta num território assim que não tem praticamente ninguém. Os Estados Unidos da América surge aqui nessa profecia. Parecendo cordeiro, é uma nação democrática, cristã, protestante, que está agora crescendo, se desenvolvendo na presença dessa besta que perdeu o poder. Que não é mais besta, mas uma mulher. Porque a Igreja Católica hoje é vista como uma mulher simpática, carinhosa, chamando todas as pessoas de volta para ela, levando conhecimento para as nações, para o mundo inteiro, sua influência religiosa, sua influência política, educacional. A Igreja Católica está assim hoje e não mais como aquele poder político que existiu, como foi na Idade Média. Ok? Você está entendendo, está? Muito bem. Então, meus amigos, nós precisamos continuar examinando aqui, beleza? Então, de acordo com a profecia, em 1798, 5 reis já haviam caído: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, ou pagã, e Roma Papal, que era a quinta cabeça. Roma Papal governou por 1260 anos, de 538, quando Justiniano entregou para o Papa de Roma a autoridade sobre todas as igrejas e sobre Roma. Dali, durante 1260 anos, até 1798, a Igreja Católica dominou o mundo com mão de ferro. Liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade filosófica, liberdade científica, tudo isso tinha que passar pelo crivo da Igreja Católica. O mundo sofreu muito com isso. Mas em 1798, o general francês Berthier invadiu a França e fez com que o Papa fosse levado prisioneiro para Roma, para a Itália, para a França. E o que acontece? A própria Igreja Católica se refere a esse período da sua história como o cativeiro de Babilônia. Tudo cumprindo a profecia de Apocalipse 17 e Apocalipse 13. Então, em 1798, ela foi destituída. E quem passou a governar o mundo, influenciar o mundo? Os Estados Unidos. Um rei, o sexto rei, passou a reinar. Os Estados Unidos em sua fase de cordeiro, em sua fase de nação democrática, em sua fase de nação preocupada com os ideais de liberdade, de justiça, e ela influencia o mundo. Então a Bíblia deixa claro em Apocalipse 13 que ela exerce nessa fase de cordeiro toda a autoridade da primeira besta, mas na sua presença.
A Igreja Católica perdeu influência no mundo, inclusive os templos da Igreja Católica na Europa hoje são bares, são discotecas. Quem está influenciando o mundo, seja religiosamente, seja politicamente, seja de forma moral e bélica, são os Estados Unidos da América, mas agindo na forma de cordeiro, de país preocupado com as liberdades, preocupado em influenciar o mundo de maneira positiva. Você vai perceber, nos filmes, quando existe um ataque alienígena, quem salva o mundo são os Estados Unidos. Era guardiã das liberdades. Quando nos filmes de super-heróis, aquela cena emocionante, aparece a bandeira tremulando, a bandeira norte-americana. Momento de mostrar o patriotismo, esses ideais de liberdade e justiça que os Estados Unidos defendem. Então esse sexto rei está vivendo hoje essa fase de cordeiro na presença da besta, que não é besta, é uma mulher, é a Igreja Católica Romana nesse momento da sua história. Ok? Você está entendendo? Então vamos lá. Se os Estados Unidos são o sexto rei, quem é o sétimo que chegará em seguida e caminha para a destruição? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Olha só aqui. Aqui nós temos o seguinte. O anjo diz que 5 reis caíram. Quais foram eles? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, que era a quarta das 7 cabeças de Apocalipse 17. Roma Papal, a quinta das 7 cabeças, que reinou por 1260 anos e foi ferida em 1798. Ok? 5 caíram. Um existe. No momento que a quinta cabeça caiu, em 1798, uma nação crescia lentamente para se tornar um império mundial, que é o sexto rei, os Estados Unidos da América, com 2 chifres como cordeiro. O sétimo ainda não veio, mas sobe do abismo e tem o mesmo caráter da besta ferida, que era besta, mas não é, porque age hoje como uma mulher. O oitavo rei é o papado, aquela quinta cabeça que foi ferida, né? Não é mais a segunda, a quinta cabeça que foi ferida, e a ferida foi curada, restaurada, conforme a profecia de Apocalipse 13, versos 3 e 4. Que diz que a ferida foi restaurada, o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta, e adorou a besta, e aceitou a sua hegemonia, a sua autoridade. Muito bem, vamos pensar. Quem é o sétimo rei, então? Primeiro pense. Observe que o quarto reino e o quinto reino são fases, 2 fases de um mesmo Império Romano. O Império Romano era um império pagão e político. O paganismo era a religião do império. Foi sucedido pela Igreja Católica, que também é um império, se tornou um império religioso e político, porque tinha o apoio das 10 monarquias da Europa, que sustentava a Igreja Católica, certo? Então a Igreja Católica era um império romano em 2 fases diferentes. Agora veja, o sexto reino, que são os Estados Unidos, tem também 2 fases. Primeira fase de cordeiro e a segunda fase como dragão. Na primeira fase como cordeiro, nós temos o seguinte: os Estados Unidos como uma nação democrática, cristã, protestante, que influencia o mundo através de filmes, das músicas evangélicas, da religião evangélica, tantas profecias, tantas tendências religiosas que vêm, porque a Igreja Católica perdeu essa influência. Você já sabe que as igrejas católicas da Europa hoje são bares, são botecos, a maioria delas estão sendo ocupadas por lanchonetes, discotecas, e algumas virando, inclusive, quase que mesquitas. Olha só. Então, nessa fase de cordeiro, os Estados Unidos se tornam um aliado da Igreja Católica, seu porta-voz, o seu falso profeta. A Bíblia deixa claro. Apocalipse 13, verso 12, diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, como seu porta-voz, como aquele que vai ajudar a Igreja Católica a adquirir, mais uma vez, prestígio no mundo. De que forma ela faz isso? Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida fora curada. Ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. De maneira tanto bélica quanto espiritualmente, os Estados Unidos é essa nação aqui representada. Descer fogo do céu através de mísseis, através de armamento nuclear, para atemorizar, para poder fazer boicotes, etc., para poder, em pânico, medo, fazer as nações se curvar diante do seu poder, é fácil para os Estados Unidos hoje. É a mais poderosa nação que existe. Espiritualmente, você sabe que a igreja protestante, ela tem aquela mania de achar que ela faz milagres.
A igreja protestante faz prodígios e milagres. E a Bíblia está profetizando que isso vai acontecer. Quando se unir completamente com o Espiritismo, dar a mão nesse abismo aí, para se lançar as mãos para o catolicismo e o Espiritismo, os protestantes serão ajudados com poderes espirituais para fazer milagres e prodígios, de maneira que se fortalecerá a ideia de que a união de igrejas, tendo a Igreja Católica como líder principal, é algo que provém de Deus. A prova é que haverá muitos milagres, reavivamentos, e assim as igrejas estarão sendo manipuladas por esse evento sobrenatural. E a liderança dos protestantes americanos, que unidos com o Espiritismo, por que com o Espiritismo? Porque crentes católicos e protestantes e espíritas creem na mesma doutrina, imortalidade da alma. E quando aparecer na Terra líderes religiosos protestantes que já morreram, e eles retornarem, anjos demoníacos transformados neles, fazendo milagres, ficará comprovado que essa união era o que precisava ser feito. A união de católicos e protestantes e espíritas para que Deus pudesse agir na terra de uma maneira maravilhosa. Ou seja, a palavra de Deus estará sendo rejeitada, reinterpretada para apoiar e aceitar esse engano. E quem fará isso? Protestantes dos Estados Unidos, que se torna um falso profeta. E falso profeta na Bíblia é todo aquele que desobedece a palavra de Deus, quebra a sua lei, quebra seus mandamentos para atingir propósitos geralmente financeiros, ok? E o que os Estados Unidos farão nessa fase de cordeiro? Vai apresentar ao mundo a marca da besta como solução para todos os problemas ambientais, sociais e políticos. Como assim? É lógico que ele não vai chegar aqui, gente, isso aqui é a marca da besta, vocês têm que aceitar. Não, isso aqui é uma proposta para restaurar o clima, é uma proposta para restaurar famílias, religião, para que Deus fique satisfeito e apaziguado e venha abençoar a América, torná-la grande, maravilhosa, e o mundo, abençoado a partir da América, será um mundo melhor. É nessa fase de cordeiro que os Estados Unidos se tornam o porta-voz ou o falso profeta de Apocalipse, capítulo 16, onde se une com a igreja católica, dando a ela todo o poder e autoridade que ela precisa, como sendo o representante de Deus, o portão de Deus, a casa de Deus para todas as religiões na Terra. Eu não sei se você está entendendo, mas é importante que você reflita sobre o que estou falando, que a palavra de Deus está revelando. Agora, na fase dragão, os Estados Unidos se tornam um poder perseguidor. O mesmo caráter, a mesma imagem da besta que perseguia no passado. A Igreja Católica, durante a fase de besta, fase perseguidora, ela atacava as pessoas que não aceitavam sua autoridade, seus dogmas, seus ensinos, e, portanto, a Igreja Católica, por 1260 anos, ela agiu assim. Os Estados Unidos se tornará a imagem e semelhança da Igreja Católica medieval. Vai usar todo o seu poder político e religioso para forçar as nações a aceitar o Papa como líder supremo das religiões e os Estados Unidos como sendo a nação protótipo de bênção, nação abençoada por Deus quando segue a religião. Apocalipse 13, verso 11 a 14, vou ler de novo. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Estados Unidos em 2 fases. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fase cordeiro. Admoestando o mundo. A fazer o quê? Opera grandes sinais e prodígios e maravilhas, fazendo até descer fogo do céu. Com que propósito? Seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, uma homenagem a ela, que aceite a sua proposta. Aquela besta que foi ferida à espada e sobreviveu, que ela vai retornar com a ajuda dos Estados Unidos, com a ajuda das nações, a ser a igreja dominante do planeta. E foi-lhe dado comunicar fora com a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui você está diante da famosa marca da besta, onde todos aqueles que aceitarem o sistema que estará acontecendo, que é o reino do anticristo, poderão comprar e vender, poderá ser igreja, poderá ser tudo o que quiser ser, porque faz parte de um sistema apostatado, contrário à palavra de Deus. Não é? Essa é a intenção aqui por trás dessa forma de agir, tanto dos Estados Unidos quanto da Igreja Católica. Hegemonia total, domínio total do planeta. Então, meu amigo, minha amiga, não sei se você está entendendo. Eu vou repetir tudo de novo para você. Apocalipse 17, no versículo 9, o anjo disse, olha, as 7 cabeças são 7 montes
Representam o Estado do Vaticano, onde está a sede da besta, do reino do anticristo, da Igreja Católica Romana. São também 7 reis, onde 5 já caíram, que foi Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. 5 cabeças caíram. Um existe, os Estados Unidos na fase do cordeiro de 2 chifres. Um existe. Existe na época em que a besta perdeu o poder, perdeu a autoridade política, não tem mais aquela hegemonia das nações da Europa. Estamos vivendo na fase da democracia. Os Estados Unidos são a igreja que leva a maior influência para o mundo, como já disse aqui, e você já sabe disso. Um existe, que é os Estados Unidos. O 7º vem por pouco tempo. São os Estados Unidos na fase dragão, de perseguidor, tendo a mesma imagem política hedionda do papado durante a Idade Média. O 8º rei é o papado já renascido, porque o mundo fica extasiado quando vê essa besta retornar com poder e autoridade para o mundo. Mas veja, a Bíblia diz que ela está sendo levada à destruição, para a perdição. Então você precisa estar atento a isso, ok? Então vou repetir mais uma vez para você. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, no verso 9 você já sabe. São também 7 reis, 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, 5 caíram, né? A 5ª cabeça que caiu foi a Igreja Católica. O outro ainda não chegou, um existe, que era os Estados Unidos na fase cordeiro. O outro ainda não chegou, Estados Unidos na fase dragão perseguidor. E a besta que era e já não é, que era perseguidora, etc., é também o 8º rei, que provém desses 7 aqui, ela está dentro deles, desse contexto, e vai para a perdição. É por isso que Deus pede que todos aqueles que estão em Babilônia, que saiam de Babilônia. Já no verso 12 do Apocalipse 17, fala que os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora com a besta. E no verso 13 diz, tem estes um só pensamento, que é oferecer à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui se cumpre Apocalipse 16, quando há uma união de poderes, certo? Porque essas 10 supernações, elas vão transferir seu poder e autoridade para os Estados Unidos, através da ONU, os Estados Unidos vai dominar. E os Estados Unidos oferecerão toda a sua ajuda, compromisso econômico para a Igreja Católica, ok? É isso que vai acontecer e a profecia de Deus nos garante isso. Então nós estamos diante do quê? Da nova ordem mundial. Está vindo. Você vê aqui as fotos, representam o Parlamento Europeu, que tem o mesmo formato da Torre de Babel. As religiões, as línguas, reunidas em um único poder para dominar o mundo, para trazer paz, prosperidade e sucesso, da mesma maneira que os Estados Unidos têm. Fazer a América grande tem esse propósito, mostrar para o mundo que uma igreja que tem Deus, que tem a religião, que tem uma figura como o Papa, como representante de Deus na Terra, essa igreja prosperará, esse mundo prosperará. E aqui embaixo, o guardião da paz na Praça das Nações Unidas em Nova York, essa foto mostra um leopardo, que é aquilo que está em Apocalipse 13, verso 2, representando as Nações Unidas como sendo o lugar onde vão se unir todas as nações para dar poder político aos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por sua vez, oferece ao Papa toda a autoridade para que ele seja o salvador do mundo através da religião, através de ele ser o representante de Deus na Terra. Então, meus amados, a união das igrejas já está acontecendo. É o ecumenismo, diálogo interreligioso. E a Igreja Católica é a grande Babilônia porque ela é a líder desse movimento. A união dos sindicatos sobre a escala de trabalho semanal também está acontecendo. É o cooperativismo. A união de todos em favor do clima já está acontecendo. É o ecumenismo. Então, meus amigos, nós estamos aqui diante de fatos proféticos que estão acontecendo nos nossos dias e que vão acontecer da maneira como Deus está profetizando e nos alertando. E nós fazemos bem em dar ouvidos à profecia, atendê-la como luz no mundo tenebroso, como diz o apóstolo Pedro. Olha, eu quero falar uma coisa aqui agora para os adventistas do sétimo dia. Infelizmente, a igreja adventista está envolvida em todas essas frentes de diálogo, ecumenismo, corporativismo, tudo isso. É lógico que é um trabalho importante lutar pelo direito de liberdade religiosa, pelo clima, pela restauração do planeta.
Mas a igreja está tão comprometida com isso que ela não percebe a armadilha em que ela está entrando. Ela acabará fazendo parte do sistema. Só assim ela poderá ser restaurado o status de igreja, se ela aceitar o domingo, se ela aceitar as propostas papais, se ela aceitar as propostas econômicas dos Estados Unidos e assim por diante. Mas a Bíblia profetiza que somente o remanescente permanecerá fiel. E de que maneira esse remanescente permanecerá? Como sempre foi, uma seita, guardadora do sábado e que aguarda a volta de Jesus. Então nós, Adventistas do Sétimo Dia, precisamos nos acostumar com essa ideia de que é seita. Porque é assim que a Bíblia ensina, é assim que a profecia se refere ao verdadeiro povo de Deus. Porque para ser igreja tem que acreditar que pessoas morrem e vão para o céu, tem que acreditar como Babilônia, que faz um zigurate aí para atingir o céu de maneira diferente do que está na palavra, através da torre de Babel que eles construíram. É morrendo que vai para o céu, é guardando o domingo que se faz a vontade de Deus, é deixando de lado a palavra de Deus, é interpretando a palavra de Deus conforme os movimentos de inclusão social modernos. Então, se a igreja quiser ser igreja, ela tem que aceitar isso. Caso contrário, ela será uma seita guardadora do sábado e perseguida. Tá vendo? Então, continuemos. Mas o Senhor Jesus estará com os fiéis. Apenas devemos crer e confiar em suas promessas, descansando nele pela fé. Quais promessas? Porque no tempo que nós estamos vivendo e que vamos viver, viveremos pela fé. E temos que crer nessas promessas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Tem mais promessa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Que vamos passar por isso. Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Vamos passar por isso. Porque estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Promessa de Romanos 8, 35, 38 e 39. Precisamos firmar-nos na palavra de Deus. Outra promessa: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Então, meus irmãos amados, precisamos estar firmes na fé, precisamos confiar em Deus e nas suas promessas. A profecia se cumpriu quando falou de Babilônia no passado, e vai se cumprir quando se fala de Babilônia no presente. E Deus está procurando pessoas hoje, procurando por gente que permaneça ao seu lado e creia nele acima de tudo e em sua palavra. Ele está ansioso para que você e eu coloquemos nossa mão nas mãos dele. Está ansioso para poder conceder-nos sua bendita segurança. Está ansioso para nos erguer a novas alturas, a novas formas de entender a vida, sob perspectiva da palavra de Deus, a quem devemos ser fiéis. Você, lendo o Apocalipse, estudando até aqui, sentiu a voz de Deus, a voz de Jesus falando no seu coração? Você sentiu o convincente poder do Espírito Santo apelando para você seguir os ensinos divinos de sua palavra? Sente você a urgência dessas mensagens? Que você precisa tomar uma decisão, abandonar Babilônia. O que é Babilônia? Todas as igrejas que possuem doutrinas em conflito com a palavra, doutrinas confusas com a palavra. Você sabe qual posição tomar com Jesus? O que você gostaria de lhe dizer? Vai ser fiel? Vai dizer, vivendo ou morrendo somos teus? Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra. Que Deus, pois, lhe abençoe. Nosso próximo estudo é Apocalipse 18. Eu quero pedir a você que divulgue esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, estude a palavra de Deus. Creia, haverá um conflito grande, mas vencerão aqueles eleitos e fiéis que seguem a Jesus, que seguem sua palavra. Seja fiel e Deus lhe dará a coroa da vida. Até o próximo estudo.